tarde. Então, vamos retomando aqui os trabalhos do nosso seminário sobre inovações educacionais. Previsto é agora, por horário da tarde, a professora Pilar Lacerda. Ela pediu desculpas, estava tentando vir, mas ela realmente não está passando bem. Teve uma indisposição e não... Acredito que ela não vai conseguir chegar. Ela ainda estava acreditando que poderia melhorar e vir, estava se esforçando, mas acredito que não vai conseguir chegar. A professora Kátia pode ficar até às 3h, então pedi a ela que retomasse agora, nesse período que ela tem aqui, as questões que ficaram em aberto para ela, uma questão que foi colocada aqui pela plateia e questões que chegaram pela internet. Então, a gente vai aproveitar esse começo de tarde para ela responder essas questões e depois, havendo interesse da plateia, a gente continua o debate. Bem? Aí é coisa do arco da velha. Tá, boa tarde, pessoal. Então, voltando. Eu ia terminar com a pergunta da professora Cristiane Noleto sobre a questão de formação de professores. E alguém também estava me perguntando agora, acho que a professora Ivone, que o desafio é como a gente avançar na formação, né? Nessas perspectivas que, como disse o Pacheco, não são tão novas, mas são muito desafiadoras, porque elas mexem com o status quo da rede, mas, sobretudo, elas mexem com o próprio ser professor, né? E professora. No nosso caso, nós somos a maioria mulheres lá. Nossa rede tem 15 mil servidores, são 11 mil mulheres. Bom, nós temos em Manaus um centro de formação. São poucas capitais no Brasil que têm na rede. E ele já foi um centro, na verdade, depois virou um departamento, hoje é uma divisão, mas tem o status de um centro, tem uma estrutura própria. Durante muito tempo, teve uma série de iniciativas de formação em diferentes metodologias, trabalham com formação em polos, a formação tradicional por seminários e palestras temáticas, mas hoje a gente tem colocado muita força num programa de oficinas de formação em serviço, chamada Office. Tem até umas publicações nossas sobre as Offices, né? Que a gente faz o trabalho de formação nas escolas. E as escolas que participam das Offices, que têm a formação pelas Offices, elas desenvolvem projetos nessa linha do construtivismo, mas trabalhando com as famílias e com os professores de modo multidisciplinar. E nós trabalhamos com estagiários na parceria, eles são formados também para acompanhar as turmas, enquanto os professores estão nas oficinas, nas escolas. Nós temos na rede 2.000 estagiários remunerados e a gente trabalha com eles. Então, essa turma, inclusive, a gente tem uma série de relatos sobre essa experiência do estágio, sobretudo para esses alunos que trabalham com as Offices, porque eles se formam profissionais muito diferenciados, né? Então, a gente tem insistido muito nisso, de que as faculdades de educação, elas precisam estimular muito a participação e a integração dos alunos com o chão das escolas, com as redes básicas, sobretudo, né? Isso tem sido uma coisa muito boa. Sobre troca de experiências, a gente tem esses programas que são nas escolas, mas existem os intercâmbios. Cada distrito promove suas... Nós somos organizados por 7 distritos. Cada distrito faz também seminários temáticos no distrito. Cada distrito é uma zona da cidade. E eles reúnem professores, seja por áreas de afinidade ou por temas. E fazem seminários periódicos, onde você reúne várias escolas. E eles vão, esses distritos, cada um... Nós temos 80 auditórios espalhados pela cidade e eles se reúnem periodicamente. E nós temos alguns seminários grandes. E todos os anos, um seminário de boas práticas. E a gente tem tido boas experiências, assim... sempre são experiências da rede, de sala de aula, que se destacam e que são indicadas pelos colegas, professores, e eles vão para esse seminário, que não dá para todo mundo apresentar. A gente faz normalmente 3 dias no final do ano. Esse é o nosso maior evento de formação. Mas
durante o ano inteiro. Você tem um calendário extenso de formação continuada e permanente em diferentes modalidades, entende? Coordenado pelo centro. Aí tem os parceiros que vêm e trabalham em consonância com a nossa divisão de formação, entendeu? Então, antes essa coisa era meio dispersa, hoje não é mais. E, inclusive, os professores da rede que são liberados para mestrado e doutorado, eles fazem um pré-projeto. Quando eles são aprovados no programa, primeiro só são liberados aqueles que são aprovados em programas reconhecidos pela CAPES. Tinha uma febre lá de todo mundo estudar na Argentina, no Paraguai, não sei aonde. Não era nenhum problema. O problema é que depois esses diplomas não valiam. E era um investimento muito alto, custa muito para o município, porque tem que gerar professor substituto, isso é muito caro. E aí sempre voltando para a nossa missão, né? Então, tudo está sempre lá. Nossa missão, se aquilo não está em consonância, está prejudicando mais do que... Às vezes é interesse do professor, mas tem que haver uma compatibilidade com a nossa necessidade de formação também, formação qualificada. Nós temos 400 formadores, que são professores só de formação. A gente está mudando um pouco isso, porque vários deles se descolaram da sala de aula, né? Porque eu, por exemplo, estou na universidade há algum tempo e eu ainda dou uma disciplina todo ano e oriento alunos também, né? Então, a gente sempre... Se a gente tira o pé da gente, e a maioria dos professores que fazem mestrado e doutorado tiram, eles não voltam, não. Para a sala de aula é muito difícil. Então, a gente vem trabalhando isso também. Então, formação. Nós somos 70% acima do piso nacional. Hoje, um professor 20 horas, iniciante, está entrando com 2.470, 20 horas. E 40 horas, 4.500, 4.700. Oi? 20 horas e 40 horas. Não faz diferença se é... Agora, vai tendo os adicionais por qualificação. Mestrado sobe um percentual, doutorado sobe outro percentual. Eles têm plano de carreira. Então, o professor com 10... O professor em torno de 15 anos na rede, hoje, ele ganha mais do que um professor da Universidade Federal. Ele ganha em torno de 12, 13 mil reais. Ele em torno de 15 anos de carreira, né? Porque eles vão progredindo ao longo do tempo. A gente também tem tentado trabalhar agora para organizar um pouco melhor a progressão, né? Porque nós, na universidade, a gente passa por um processo de avaliação. Você tem o tempo, mas você tem que comprovar uma certa produção, envolvimento com as atividades. E lá era meio automático, era mais tempo e vai progredindo. E a legislação diz sobre a avaliação, uma avaliação que seja participativa. Mas isso é uma briga, assim, o sindicato não vê isso com bons olhos, essa progressão ela é automática, né? E a gente não tem a progressão por tempo, progressão por titularidade, quando eles vão fazendo mestrado, doutorado, pós-doc. E temos também um reenquadramento, que é uma aberração, mas quando você ficou... Aqueles que são mais antigos e que ficaram durante muito tempo como gestor de escola, numa função gerencial, ele incorpora aquilo no salário. Esses são os que vão para o topo. Se ele foi subsecretário da rede por 8 anos, ele leva aquilo para dentro do salário dele. Então, isso é um pouco incômodo na rede. Isso vai acabar, porque a legislação já mudou, não permite mais. Mas você tem um grupo de elite que tem salários muito altos. Nem para juiz é aceitável. Pois é. Pois é. Está acabando. Eu fiquei com uma curiosidade na sua fala, porque no vídeo se fala de creche, mas eu gostaria de saber qual é a chance qual é a porcentagem, como é que é o atendimento de vocês lá em Manaus, de criança de até 3 anos de idade ou 4 anos, ou seja, de... Não, até 3, né? Creche até 3. Aí 4 e 5 é a educação infantil. A gente trabalha com crianças de 1 a 3 anos. Nós temos hoje 14, vamos para 16 creches esse mês. Algumas delas são... 10 creches são próprias, 4 são conveniadas. Nós atendemos em torno de 5.000 crianças em idade de 1 a 3 anos. É muito pouco para o nosso universo. É muito... A quantos por cento, mais ou menos? Olha, eu acho que a gente está atendendo uns 30% da demanda. Estatisticamente, mais ou menos. 30% da demanda, porque você tem as creches particulares, mas da demanda... Porque no plano municipal conta tudo, né? Particular e privada e pública. Mas
O Pacheco falou aqui, eu acho que vale a pena esse debate. Eu também tenho muitas dúvidas sobre isso em relação à nossa região. Historicamente, lá, você não tem muito uma criação dos filhos individual da família. Isso é uma coisa muito nossa, daqui de São Paulo, do Rio. Isso eu aprendi lá com muita dificuldade. Eu achava estranho. Vó cria filho, de todo mundo. Então, existe uma coisa meio coletiva em relação à criação das crianças. A mãe está fora, não representa assim, um trauma tão grande quanto é para a gente. Tem alguma coisa a ver com alguns sistemas, algumas organizações de povos indígenas que têm uma criação meio coletiva. Então, quando a gente ocidentaliza e impõe, bom, isso é uma política, e agora é assim, todo mundo até tem que ir para a creche e a mãe vai trabalhar, existe uma certa reação também. As pessoas ainda, embora os educadores insistam de que quanto mais cedo for, mais estímulos, mais preparado para avançar, para progredir, estudar, tem esse debate lá posto. Mas nós estamos batalhando. Agora temos um programa chamado ProEmen, que é um programa de expansão e melhoria da rede, que vamos construir mais 7 creches nos próximos 3 anos. Então, 2 agora vamos inaugurar e vamos construir mais 7. Agora, o outro ponto o que eu falei um pouco antes. Esses equipamentos, com um orçamento muito estrangulado, como a gente vive, eles implicam um planejamento de médio e longo prazo que normalmente não é feito, em termos orçamentários. Então, por exemplo, o Fundeb está com previsão de finalizar agora 2020, né? E a gente não vê grande debate do que será o financiamento da educação e da saúde no Brasil em breve, né? E isso nos preocupa muito, porque nós recebemos uma parte do financiamento para construir essas creches, mas a manutenção delas é totalmente do Tesouro. Então, se você constrói com 1.800.000 até 2 milhões, dependendo da região, depois, para manter 4 milhões no orçamento por ano. Se eu inaugurar 10 creches por ano, eu tenho que ter 40 milhões a mais no meu orçamento, que não existe esse dinheiro. Então, a gente tem discutido isso mais abertamente, isso ficava em grupos restritos, hoje isso é discutido. Como é que a gente vai avançar? Que estratégias vão ser assumidas para que, nessa linha anárquica e complexa, mas que faz muito sentido do Pacheco, o que a gente está entendendo como educação mesmo? E para atender essas crianças de 1 a 3 anos, o processo de aprendizagem delas, você precisa desses equipamentos, quanto ele custa, a sociedade pode pagar por isso. Por exemplo, foi demonizado, havia lá em Manaus durante um tempo, até num dos governos amazoninos, uma espécie de umas cuidadoras de bairro que ganhavam uma espécie de bolsa para cuidar dos filhos dos vizinhos, para ir trabalhar e tal. Isso foi massacrado, porque era uma coisa dispersa, de bairro, mas ao invés de se tentar entender como aquilo funciona dentro da cultura e trabalhar com esses grupos para que aquilo fosse potencializado, aquilo foi massacrado, e a política que virou é construir no modo clássico, e são essas creches padrão FNDE, que tem uma arquitetura, por exemplo, que é um padrão no Brasil. Tem esse recurso, ele é uma falácia, porque ele é o mesmo padrão para Curitiba e para Manaus. Você imagina o clima. Então, o parque elétrico não comporta, nós temos que fazer um ajuste elétrico já desde o projeto, que custa um dinheiro que a gente tem que botar. Se a gente fizer exatamente o projeto do FNDE, tem que enfiar ar-condicionado para todo lado e não aguenta, a rede não aguenta. Eu tenho discutido isso até às vezes com o MEC, dizendo que essa concentração de definições, então o financiamento do FNDE ele é sempre articulado, é restrito por aqueles projetos. Você pode mudar, mas se você mandar um projeto regional para lá, ele leva 6 meses para ser analisado por um engenheiro que não vai aceitar, que vai pedir para você refazer, entendeu? É um negócio feito para não funcionar. Então a gente faz no peito e na raça. Eu acho que ainda precisa olhar um pouco melhor para as culturas locais, para ver como é que se trabalha mesmo, quais são os anseios dessa população em relação a essa parcela das crianças, entendeu? E educar só vai ser nesse formato, né? Kátia, você recebeu várias perguntas pela internet, eu selecionei aqui 4 que se relacionam entre si e que também dialogam com o que foi falado pelo professor Pacheco.
as 4 perguntas da Camila Ribas, do Alberto Vicentini, do Ingo Weifried, e do professor Wagner Garcia Siqueira, que é aqui de São Mateus, são perguntas sobre a relação entre a proposta da educação integral e 2 aspectos essenciais da questão da educação integral. De um lado, a autonomia administrativa e pedagógica, que o professor Pacheco falou bastante. Como é que você, como gestora, cria as condições para que a escola tenha autonomia, né? Então, em alguns casos que são citados aqui nas perguntas, é o mesmo material didático para a rede toda, é o mesmo currículo para a rede toda, ou as escolas que apresentam um projeto de educação integral podem escolher os seus materiais, o seu currículo. E num outro nível de dificuldades, né, de desafios que isso coloca para você como gestora, como é que você lida com, por exemplo, essa questão da própria alocação das turmas, né? Então, você recebe uma pressão do Ministério Público que você tem que matricular, e a escola está organizada de uma determinada forma, e seu projeto pedagógico, sua gestão, etc., e, de repente, ela vai ter que dar conta de mais turmas, né? Como é que fica aí um pouco no dia a dia essas dificuldades, tanto da implementação da administração, da autonomia administrativa e pedagógica, da participação democrática, e também, trazido aqui por algumas das perguntas, a questão do tempo integral, né? Como é que isso se realiza diante do desafio ainda do tempo integral? Olha, o tempo integral, vou começar pelo tempo integral, depois a questão da autonomia, da construção da autonomia. O tempo integral, ele ainda é um desafio. Nós temos ele já funcionando em 4 escolas plenamente, mas são escolas que tinham uma demanda menor para a matrícula. Então, eu tinha espaço, e eu tinha professor e condições de colocar... A escola tinha capacidade para 400 alunos em 2 turnos. Eu trabalho com 200 alunos em tempo integral. Mas elas são uma minoria, e são em bairros, aí é isso que eu estou dizendo, não dá para pensar isso de uma maneira geral, como uma camisa de força. Você tem um histórico do crescimento da cidade, para onde a população se movimenta. Então, há uns anos atrás, por exemplo, eu cheguei em Manaus há 25 anos atrás, o bairro onde é a sede da prefeitura hoje, chamado Compensa, era o que a gente chama, com todas as aspas, de periferia. E era um bairro violento e tal. Hoje ele é um bairro consolidado, antigo, que já não tem tanta demanda por educação infantil, ele mudou de perfil. Hoje, essa periferia, entre aspas, é a zona leste da cidade. Então, ali eu tenho como avançar em tempo integral, porque eu posso otimizar a lotação daquele prédio e otimizar o uso dos espaços, porque esse programa ele exige espaços multidisciplinares, muitas atividades, tem as oficinas, tem a participação das famílias, que também se integram na rotina da escola de diferentes maneiras, é muito bacana. Então, isso tem acontecido dessa maneira. Nós estamos avançando no Fórum de Educação Integral com a perspectiva de educação integral, que é algo um pouquinho mais complexo do que tempo integral, que exige da gente mais preparo, dos professores, da escola, e um protagonismo também das comunidades do entorno e, sobretudo, das famílias, de envolvimento em atividades múltiplas com essas crianças e adolescentes no contraturno, no tempo em que eles não estão na escola fisicamente, mas dentro de uma proposta de elaboração de um currículo participativo, como é feito no Valdir Garcia, por exemplo. Eles constroem um currículo, o currículo é construído. Claro, existe a participação da secretaria, existe a base, e existem os temas e os interesses daquela comunidade, daqueles alunos, né? Não estamos no nível das escolas que o Pacheco tem ajudado, ele esteve lá com a gente já, mas a gente avançou, a gente ainda não está nos 3 pilares dos currículos, né? E não é ainda só um projeto subjetivo, um projeto do bairro, um projeto mais universal. Mas a gente já vem avançando num projeto para a escola, para aquela comunidade, construído pela comunidade com a escola. Essas escolas, onde o Cefa está,
eu faço uma ressalva, já falei sobre isso. O CEF, esse coletivo Escola-Família, eles têm atuado em umas zonas, em algumas escolas. Não é o conjunto. E eles, como grupo, também são um grupo muito importante e que acabou que politicamente estão se fazendo muito importantes, têm colaborado muito conosco, mas eles não representam a cara dos bairros mais necessitados da cidade. Então a gente trabalha nessa perspectiva, onde é possível, e estamos tentando avançar em perspectivas um pouco mais flexíveis, dialogando com o que a gente tem de, entre aspas, tradicional, nessas outras regiões. Uma coisa importante da gente falar, primeiro, eu acho que é a disposição da gente avançar nesse sentido. Agora, eu acho que um grande gargalo nosso, aliás, eu tenho falado nisso recentemente muito, é a fragilidade do controle social na educação. Porque se coloca sobre a escola como se ela fosse resolver o problema social geral, ela vai dar conta da formação, mesmo na perspectiva da educação integral, ela fica com uma responsabilidade muito grande. Quando, na verdade, na perspectiva da educação integral, você tem pelo menos umas 5 dimensões que são iguais. E nem todas elas são plenamente desenvolvidas pela escola. Tem uma parte que é muito importante da família, do responsável, daquele grupo social que cuida daquela criança, daquele adolescente. Tem uma participação importante do território onde aquela criança está vivendo. Então, essas dimensões, elas ainda são muito frágeis para você avançar nessa proposta. Então, a Secretaria vem avançando, eu acho. Poderíamos estar mais adiantados, mas eu acho que é parte do processo. Mas o mais difícil ainda é o quanto a sociedade está preparada para abraçar a sua corresponsabilidade nesse processo de se tornar uma comunidade de aprendizagem, entende? O que as pessoas, de fato, esperam ao se envolver com a educação de seus filhos, com a sua própria perspectiva de educação, né? Então, esse é um desafio que a gente vem enfrentando. O que a gente tem conseguido fazer na rede é fortalecimento dos conselhos escolares. Ainda a gente tem uma gerência que trabalha com isso. Eu, particularmente, acho isso muito chapa branca. Eu acho que precisaríamos de mais parceria da própria sociedade, de organizações não governamentais, porque são espaços bastante políticos de debate e de fortalecimento das escolas, do controle do que está acontecendo na escola, do apoio à gestão da escola. Então, não adianta a gente partir, como nós já tivemos na rede, eleição direta para diretor, para gestor escolar, se a comunidade não está preparada politicamente para aquilo, vira um curral eleitoral igual a eleição de cabresto. É uma coisa que... Então, a gente está patinando um pouco nisso, em termos de organização social, eu acho. Se espera muito do governo, mas um Estado forte, que é responsável por política pública de qualidade, eu acho que não é feito só pelo governo, né? A sociedade civil precisa participar de igual para igual. Então, você dá o espaço, mas as pessoas estão se preparando para atuar. O CEF é um grande parceiro nesse caminho. Mas eu até tenho dito para eles, como é que eles vão se expandir para essas áreas da cidade e trabalhar na formação desses outros pais, que têm outras tantas necessidades prementes, entende? As pessoas estão se virando para sobreviver, diferente dessas famílias, né? Que, de uma certa maneira, os pais estudaram mais, são mais privilegiados nesse sentido, né? Então, existe aí uma contradição que é bem-vinda, mas espelha a dificuldade de se fortalecer a execução de política pública com a participação social mais efetiva, né? A saúde está mais avançada nesse sentido, porque o SUS foi construído assim. Então, a gente não tem... a discussão do Plano Nacional de Educação, a nossa discussão do Plano Municipal de Educação foi uma vergonha que eu não tenho orgulho nem. Eu participei, porque eu já era secretária à época, 2015. Eu já peguei o primeiro ano de discussão mesmo, que culminou na elaboração do plano. Acabou que as discussões de fundo das metas foram uma reprodução do Plano Nacional. Porque todos os fóruns de debate, eles ficaram restritos a uma discussão sobre ideologia de gênero e questões religiosas, que podia ou que não podia ser feito na escola, que é a educação mesmo, como se a gente pudesse evitar isso do debate, né?
E eu cansei, e a imprensa vinha em cima, o que a senhora acha, secretária? É a favor do aborto, não é? Tem que ter banheiro para homossexual na escola, as crianças, isso e aquilo. Então, o debate foi muito instrumentalizado por interesses dessas bancadas, e acabou que questões de fundo da educação ficaram de fora. Então, a gente está meio que correndo atrás de cumprir metas que foram nacionalmente definidas, né? Que a gente participou, mas indiretamente, não tem muito a cara da gente. Esse é um problema. Então, eu acho ainda fortalecimento da sociedade para ser parceira de iniciativas promissoras de educação é uma pauta importante. Controle social da educação, que aí não é aquela coisa, não é só uma bandeira na rua para dizer como é que nós vamos fazer juntos aquilo, né? Porque o mais fácil é pegar uma faixa, botar na porta da escola e falar, não tem isso, não tem aquilo. Como é que eu estou disponibilizando orçamento, eu digo, eu tenho tanto para fazer, como é que nós vamos fazer? Então, isso a gente fez, a gente abriu as portas, mas a gente ainda falta. Eu acho que o próprio Cefa tem essa dificuldade ainda de arrebanhar mais gente. É uma coisa muito nova, né, do Cefa. E as escolas que têm conselhos um pouco mais organizados, eles acabam sendo um chapa branca, na minha opinião. Eles são dirigidos pelos gestores para... Alguns até conseguem ter uma certa mobilidade e fazer coisas muito legais nas escolas, mas a maioria deles é só para legitimar o que está sendo feito. Isso não é do meu interesse, do interesse da nossa gestão, mas é um processo que a gente não pode colonizar. Não posso pegar os nossos formadores, já fazemos isso em parte, mas para fazer formação de conselho, eu acho que tinha que haver outros agentes sociais para atuar nessa frente, sabe? Eu acho que isso sim potencializaria e a gente andaria mais com essas iniciativas de envolver dimensões mais holísticas da pessoa que são tratadas pela educação integral. Que a gente hoje ainda acaba que a gente se ocupa daquilo que é muito da escola. No máximo trazendo os pais. Mas você tem, por exemplo, o abandono afetivo. É uma dimensão importantíssima, impacta muito a aprendizagem das crianças. E a gente vai até onde a gente pode. Às vezes é muito difícil o envolvimento das famílias, a rede de apoio, solidariedade, entende? Em torno dessas crianças vulneráveis, né? Pode ficar mais um pouquinho? Vai. Bom, mais uma aí. Eu vou abrir a palavra agora para quem quiser falar. Podemos fazer questões para a secretária Cátia, podemos fazer observações, análises a partir do que também foi dito, professor Pacheco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das drogas lá na escola. Como que o problema de drogas você convive lá em Manaus, nas suas escolas? Como toda a sociedade brasileira convive mal, né? Todo mundo convive mal. A solução que estão encontrando é o exército na rua, né? Então, Manaus é uma cidade que está nesse patamar também. Não tem o exército na rua, mas você tem alguns nichos que não é só educação pública. As escolas particulares também estão enfrentando os mesmos dilemas, porque são os maiores consumidores, inclusive, né? Para consumir droga mais cara, precisa ter dinheiro, ou vai roubar, ou tem o dinheiro, né? Então, a gente vinha conversando sobretudo o Funde 2, né, que é o nosso maior desafio. É o de 6º ao 9º ano, já são adolescentes, e adolescentes já entre 14 e 16, 17 anos. E são questões muito complexas. Muitas iniciativas têm sido feitas. Muita coisa bacana tem conseguido avançar com estratégias de arte, esportes, mas alternativas e colaborar com esses jovens para elaboração de projetos de vida e o quanto aquilo de fato vai se refletir na vida deles ainda é um sonho. Então, a gente tem muita dificuldade de lotar professores em zonas muito vulneráveis. Vários gestores nossos se relacionam com os donos da boca para não roubarem a escola, para não fazerem arrastão nas escolas. E, então, aonde a gente tem relações mais pacíficas é nesse ponto. É uma questão de segurança pública, mas muito mais do que isso. É uma questão social gravíssima. O Brasil tem que enfrentar isso de frente. Eu não acho que vai ser só botando o exército que vai resolver. E a gente está cada vez patinando mais, né? Então, hoje, por exemplo, as nossas escolas, onde a gente tem os ambientes de trabalho mais favoráveis, são as nossas escolas de educação infantil. As nossas escolas de Fundamental 2, elas são
um desafio para a gente diário. Não tem uma fórmula. Cada escola e cada distrito encontra o seu caminho. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, nesses meus anos de ICEMED, as nossas escolas que mais avançaram na aprendizagem, na sua organização, foram as nossas escolas rurais. Então, salas multisseriadas, mas quando a gente entrou para trabalhar com a formação dos professores, a valorização daquelas metodologias, e a gente a gente os trouxe para frente da cena. Essas escolas ganharam muito em autoestima, eles passaram a trabalhar mais sério com os alunos, e a gente teve um crescimento muito grande na aprendizagem desses meninos. E são as escolas menos impactadas pelas drogas. São as escolas ribeirinhas e rurais. As escolas dos bairros mais distantes, das ocupações recentes, em Manaus se chama invasão, né? São as invasões, como se fossem favelas. Porque lá não tem essas favelas como é aqui, mas são os bairros mais populares, são as ocupações mais recentes, esses bairros. Quando a população vai e ocupa, normalmente eles têm o suporte de alguma rede de tráfico, e aí eles já tomam conta daquilo ali. E é muito difícil. Aí a gente fica com a demanda de implantar uma escola, de dialogar com a comunidade, e é muito difícil isso quando tem essa interferência. Outra coisa, a questão da disciplina, agressão a professor. Você tem tido esse tipo de problema lá? Tem, todas as escolas têm, mas a gente tem melhorado muito isso com o trabalho em relação às questões afetivas, né? Então, a gente tem um projeto piloto de não violência, e envolve umas 80 escolas nossas. Então, você tem uma série de oficinas que são feitas, sobretudo aquelas mais impactadas, para trabalhar isso. Normalmente é Fund 2, 6º ao 9º ano. Mas as escolas encontram suas alternativas. Não tem um padrão, é isso que eu estou dizendo. Então, o fato da gente ter começado a discutir a possibilidade de se fazer currículos locais, e as escolas irem encontrando uma forma de trabalhar a partir da sua realidade, e a gente reposicionou Mais Educação também, para que ele trabalhasse no contraturno, não só com oficinas que estavam deslocadas de um projeto mais holístico. Então, isso fortaleceu, a gente diminuiu muito esses problemas. A gente tem sim. 8º e 9º anos são os anos críticos para a gente. E que também tem a questão dos professores já serem por disciplina. Então, os professores também não estão todo o tempo na escola. As escolas de 1º ao 5º ano, os professores são por turma. E a gente percebe que isso é muito... Eles têm uma relação com a turma afetiva e com a escola. Eles querem sempre dobrar a carga e ficar numa escola o dia inteiro, que é super bacana. Já as escolas de 6º ao 9º ano, o professor de história dá 2 tempos em outra, ele é da CEMED, é da SEDUC. E então, esse vínculo, quando ele se quebra, é muito difícil para lidar. Então, são escolas onde a gente tem... É mais difícil o debate. E são as escolas onde a gente tem plenamente implantado o HTP. Nem todas as nossas escolas de 1º a 5º têm HTP plenamente implantado, porque não tem professor suficiente, e as de 6º ao 9º todas têm. E mesmo assim a gente tem os maiores desafios a serem enfrentados. Essa compartimentalização, isso para mim é evidente. O 6º ao 9º é um problema. Os professores nem sempre têm um vínculo afetivo, e os alunos dessa idade, eles têm nos professores, aqueles que se destacam, e sobretudo os que têm mais problemas em casa, com irmãos, ou a família mais complicada, eles criam vínculos afetivos com alguns professores, e quando esse professor não está o tempo todo na escola, isso é um problema. Eles acabam tendo muitos problemas em relação à autoridade, disciplina. Mas a gente também vem tentando sair um pouco, né? Usar outras ferramentas, sair um pouco de educação bancária. E o que tem nos ajudado muito também são as tecnologias educacionais, os nossos telecentros, envolvê-los em atividades, eles se ligam muito em informática, em tecnologia, robótica, motiva muito esses meninos. Aí são feitos muitos campeonatos e eles gostam muito. Pedir para se apresentar. Essa vai ser a última, que a professora Kátia tem que sair.
Boa tarde a todos, meu nome é Jeremias. Por falar em droga, não sou maconheiro sem vergonha, não organizei ronconha nenhuma, não sei de nada disso, foi só a música, tá? Sou professor de História da Rede Estadual de Ensino, professor contratado, famoso categoria O. E o modelo que eu tenho de inclusão aqui em São Paulo é um modelo que, teoricamente, só fica mesmo no papel. Porque o aluno inclusão, ele vai para a sala de aula, o professor, na maioria das vezes, não recebe nenhuma orientação com relação à tratativa daquele aluno inclusão, ou até mesmo formas e métodos de avaliações, como lidar com aquele aluno. Eu queria que você dissesse um pouquinho como que é o processo de inclusão. Muito legal. No diagnóstico que a gente fez, aquele inicial, a gente identificou isso na formação dos professores. Eles se ressentiam muito de não ter uma formação voltada para trabalhar com as diversas necessidades especiais. Hoje a gente tem um percentual altíssimo já de diagnósticos precoces de transtorno do espectro autista, né, dos autistas, que eu tenho dúvidas, porque agora todo mundo aparece com esse diagnóstico e aí é uma complicação. Mas, em função disso, o que nós fizemos? Nós proporcionamos, ano passado, uma pós-graduação para educação especial, com 500 vagas para os professores que se candidataram e estão fazendo. Nós temos uma gerência de educação especial que faz um trabalho de formação permanente. Então, nós temos mapeados, a gente tem um centro de educação especial, André Vidal, mas a ideia desse centro é apenas preparar os meninos e as meninas para serem inclusos na rede tradicional. O processo de inclusão, alguns não serão nunca, mas a maioria a gente consegue incluir. Nesse processo, os professores e as escolas que vão receber esses meninos, eles são trabalhados na formação pela Gerência de Educação Especial. E a gerência acompanha. Hoje nós temos inclusos na rede em torno de 4.700 alunos. Eles são mapeados em todas as escolas, em todas as salas onde eles estão. A gente tem salas de recursos nas escolas. Os professores têm uma formação permanente. A nossa maior dificuldade ainda é o apoio, porque a gente não tem, em muitas das nossas salas de aula, eu falei para vocês que eu tenho 2.000 estagiários só, não tenho HTP plenamente implantada nas turmas de 1º ao 5º, então não tem professor auxiliar. Não tem. Aí o que nós conseguimos? Um programa de estágio, eu tenho 400 estagiários, fizeram um trabalho de formação por meio ano e estão trabalhando como professores, apoiadores, mediadores nas salas com alunos portadores de necessidades especiais. Então, essa experiência tem sido muito rica, a gente está colecionando agora o que esses alunos estão sentindo e está nesse trabalho, mas são 400 apenas, para 4.000 alunos inclusos, então eu tenho mais de 3.000 salas com alunos, não tem, essa é uma dificuldade. Uma sala de aula com um aluno autista, com 2, a professora não consegue fazer um trabalho a contento. Então, a gente faz um trabalho com a sala de recurso. Existem todas as escolas que têm alunos especiais, tem uma sala de recursos. E aí tem um professor dessa sala que apoia várias turmas. Mas, então, é um trabalho ainda muito aquém. Nós precisaríamos ter muito mais gente envolvida. O problema nosso qual é? Eu tenho oficialmente na rede 12.700 professores. Quantos estão no pleno exercício em sala de aula? 6.500. O resto está em gerência, coordenação, diária, e cedido. Cedido para gabinete de Deus e todo mundo, para tribunal não sei do quê. Então, a gente estabelece regras para o retorno desse professor, mas é muito difícil ele retornar para a sala, passa por um processo de formação, de sensibilização, valorização, é muito difícil. Então, esse é um dilema. E a gente tem discutido isso com os sindicatos, como é que vocês estão discutindo isso com a categoria, o que é o inerente ao nosso fazer, né? O que nos motiva? Então, toda vez que você acende um pouquinho, acende no sentido de fazer uma pós-graduação, imediatamente você pede para ou ir para a formação, ou ir para uma gerência, sai da sala. A gente hoje não está liberando mais ninguém 40 horas para fora de sala. Todo mundo tem que pelo menos estar 20. Mas então é um trabalho
árduo. Quando eu cheguei na CEMED, nós tínhamos 4.500 em sala. Já conseguimos trazer 2.000, com toda essa motivação. Mas é isso. Eu administro 400 licenças por mês, né? De tudo o que é... Então, é muito difícil. A gente faz o concurso. Fizemos o concurso agora, para as zonas onde a gente precisa lotar os professores. Mas, depois do probatório, eles não querem permanecer ali. Então, claro que tem um problema estrutural, tem um problema social no entorno que dificulta o trabalho com essas escolas. Por isso, nós já mapeamos as escolas estratégicas e a gente tem uma rede de apoio a essas escolas. Com assessoramento pedagógico, com assessoramento de gestão. Nós temos também 100 assessores de gestão que atuam, cada um em 5 escolas, para dar apoio, sobretudo nessas escolas mais vulneráveis, seja em relação aos alunos, seja em relação aos professores. Permanência, infrequência dos professores, quando eles faltam muito. E a gente agora abriu um programa lá estamos fazendo uma grande enquete na rede, ouvindo os professores sobre aquilo que está um formulário virtual lá. E a gente está motivando que eles preencham aquilo os motivos que incomodam na sua escola e como é que a gente podia junto melhorar e tal. E fazer um trabalho de motivação nas escolas, porque a gente fala de infraestrutura, de condições de trabalho, mas não é só isso. Tem muita coisa relacionada a uma baixa estima da profissão mesmo. Só uma perguntinha. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar muito todo esse trabalho que você fez lá e que você está legando também, né? Que espero que tenha muita continuidade. Mas uma coisa que não foi levantada é algum método, algum processo de estímulo ao interesse pelo estudo, pela observação em ciências naturais. Tem. Isso daí é que eu senti um pouco de falta. Se existe algum centro, algum museu, algum treinamento de monitores, essas coisas. Então, nós temos com a FAPEAN, inclusive. A FAPEAN tem um programa de jovens cientistas e cientistas mirim. E a gente tem um programa Ciência na Escola. Então, tem 160 escolas envolvidas, com professores que fazem projeto, concorrem a uma bolsa, o professor ganha uma bolsa, os aluninhos também, desenvolvem projeto de iniciação científica desde pequenininhos. E aí, no final do ano, quem coordena é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, parceria com a gente, e aí, no final do ano, tem um seminário do PCE, os alunos apresentam todas as suas experiências desenvolvidas durante aquele ano. Chama Projeto Ciência na Escola. Ótimo, muito bom. Obrigada. Secretária professora Kátia, queria agradecer demais a sua participação dentro de uma agenda certamente difícil, que é da Secretaria da Educação, tirar o dia inteiro para estar aqui com a gente. Certamente que foi muito rico para a gente poder conhecer mais a fundo a experiência de Manaus. Como eu disse no começo, acho que essa postura, o que o José Pacheco falou sobre colonizadora de Portugal e da Europa em relação ao Brasil, às vezes São Paulo tem em relação ao resto do Brasil também, né? Como se aqui tivesse a criação e daqui se criasse para ser divulgado e expandido para o resto do país, e o que certamente não é verdade, e a sua experiência na gestão, uma gestão muito inovadora, muito da qual todos do Brasil têm muito a aprender. Então, agradeço mesmo. Eu que agradeço, gente, o convite do IAS, o convite da professora Helena, a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouco com vocês sobre o que a gente está fazendo, de escutar o Zé Pacheco também, que para mim é sempre uma aula. Eu gosto das provocações que ele faz, ele está sempre lá com a gente também. Mas eu sou daquele grupo que... uma coisa são experiências pontuais, né? Outra coisa é em escala industrial. Você tem que trabalhar e fazer funcionar uma rede muito grande. Então, a gente avança nas experiências pontuais e elas são pilotos importantes para a gente, mas a gente precisa fazer e garantir o direito da imensa maioria. Esse é o nosso papel, né? Então, a gente vai valorizando as experiências, mas vai empurrando a rede toda para ver se essa máquina vai girando. Eu espero que, na minha saída, os processos continuem. Estamos tentando deixar uma instituição mais forte, menos personalizada na secretária, no secretário, nessa equipe, nos processos que vão girar, independente de quem esteja lá, né? Queiramos nós
Oxalá isso aconteça. É isso, obrigada.